Aleluias, amém, irmãos? Glória seja dada no nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, a palavra está lá na palavra oficial que foi lida, tá, nesta noite. Se você tiver dificuldade de abrir aí, você pode acompanhar apenas comigo aí, apenas um versículo da palavra de Deus. Esse versículo ele não foi lido, tá? Mas ele está dentro aí, engrajado aí dentro da palavra, no nome de Jesus. Aleluias, no mesmo capítulo, e só que no versículo de número 13, aleluias, aí em primeira epístola de João, glórias a Deus. O último que foi lá, agora. O último lá. Aleluia, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, não sei se eu comentei no início. Amém? Glória a Deus. Santo Espírito. Aleluia. Versículo de número 13. Amém? Que está escrito assim. A mesma palavra oficial, apenas o versículo de número 13. Aleluia. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Poder assentar, glorificando e adorando o nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Esta palavra, aleluia, ela fala de santificação, aleluia, de salvação. E dentro desta palavra, os livros que o apóstolo Paulo, as cartas que o apóstolo Paulo também ele descreveu, tem várias referências, aleluia, aí em algumas partes, como em Coríntios, como em Gálatas, como em Filipenses, aleluia, como em Romanos. Todos esses livros aí que o apóstolo Paulo descreveu, fala, aleluia, a respeito do que Paulo sentia, aleluias, por estar, aleluias, na presença de Deus. E eu me acredito de que o apóstolo Paulo, em meio à sua caminhada missionária, aleluias, no meio da sua trajetória, aleluias, ele enfrentou muitas dificuldades, muitos trabalhos difíceis, assim como nós enfrentamos nos nossos dias de hoje, aleluias. Porque aqui dentro desta palavra nós vamos chegar até lá, aleluias, porque aqui, aleluias, no livro da Epístola de João, fala, aleluias, a respeito, aleluias, destas coisas eu escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ter a vida eterna significa, aleluias, e fala a respeito da nossa salvação, a salvação, aleluias, que a qual eu e você estamos, aleluias, fazendo para nós herdar a ela, aleluias. E nós vemos aqui dentro desta epístola que, aleluias, a salvação nós temos que ter certeza dela, aleluias, para que quando Cristo ele voltar, aleluias, e quando a morte chegar, aleluias, nós possamos ter certeza de que nós vamos ser salvos e estar com Ele nos céus. Glória. Aleluia. É fácil, tem um versículo aí no livro de Filipenses, capítulo 1, e o versículo de número 23, se você quiser achar e ler, você pode achar e ler também o nome de Jesus, no livro de Filipenses, aleluia, que fala, aleluia, no capítulo 1, versículo 23, vai dizer, aleluia, o apóstolo Paulo dizendo de uma seguinte forma aí. Você pode achar aí, pode ler só para você ver uma coisa aí no livro de Filipenses, aleluia, capítulo de número 1, verso 23, ele diz assim, ó: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir
e está com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele desejou, aleluia, Paulo desejou estar com Cristo, que seja, ele desejou morrer e morar com Cristo. Aleluia. Em meio a este versículo, tem muito versículo aí, aleluia, que ele fala quase a mesma coisa. Aleluia, tem um que ele fala assim, que o morrer em Cristo é ganho, porque ele tem certeza da sua salvação. Glória em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E isso é de certo, que eu e você, aleluia, nós estamos servindo ao Senhor, é para nós herdar a vida eterna. Isso nós temos que ter com certeza. Eu me lembro que um tempo, ali na cidade de Franca, aleluia, eu pregando ali a palavra do Senhor, aleluia, ali um pastor muito conhecido naquela época, aleluia, e ali eu disse algo a respeito da salvação, em meio àquele culto no lar, numa garagem muito grande, porém tinha muitas pessoas, naquele lugar estava sendo ali um ponto de pregação, naquela garagem, e aquele pastor me levou para estar ministrando a palavra ali. Eu disse algo ali em semelhança à salvação, porque muitas pessoas, irmãos, aleluia, falam assim que não tem certeza da sua salvação. E se eu e você nos analisar, aleluia, para nós ser salvos, nós estamos muito longe, muito longe. Pelo que a Bíblia quer de mim e de você, nós estamos muito longe. Mesmo nós estamos muito longe. Mas mesmo assim nós temos que ter certeza da nossa salvação. Aleluia. Por quê? Porque nós sabemos que nós pecamos no olhar, no falar. Nós pecamos em todos os jeitos. E nós temos que pedir perdão para Deus todos os momentos da nossa vida. Só que nós abrir a boca, nós pecamos. Porque nós vamos falar alguma coisa que nós vamos, às vezes, maltratar aquele que está do nosso lado. E ele não vai gostar. Então nós somos pecadores. Mas nós temos que ter certeza plena da nossa salvação. Ou que seja, pelo menos nós temos que profetizar, né, irmã Cláudia? De nós ser salvos, né, irmã Tereza? Nós temos que nos profetizar que nós vamos ser salvos. Aleluia, para nós herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Por mais que tem pessoas que para ele tanto faz, tanto fez. Para ele, se ele morrer daqui a alguns minutos, daqui a uma hora ou amanhã, para ele tanto faz, tanto fez aonde ele vai estar depois que ele morrer. Mas nós temos que preocupar com a nossa salvação. Você vai ver também lá no livro de 2 aos Coríntios 5 e 8, aleluia, que vai dizer assim, 2 aos Coríntios 5 e 8, que vai dizer também assim, ó: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aleluia. Você imagina lá deixar o corpo e habitar com o Senhor é a nossa salvação. Tinha um homem, aleluia, de um culto muito conhecido como João Batista, pregava o Evangelho do Senhor, dirigiu, aleluia, uma pequena congregação na cidade de Igaçaba, próximo a Pedregulho, por um bom tempo. Aleluia, o trabalho que todo mundo conhece da missão de Pedregulho. E aquele homem ficou ali um bom tempo numa cidadezinha meia deserta, né, que os irmãos que conhecem sabem como é. E um certo tempo ele retornou à cidade de Cristais Paulista. E ali, quando ele retornou, ele congregando com seu filho juntamente conosco, ele veio sofrer de uma enfermidade em meio à medicina incurável, mas se o Senhor permitir, nem nós sabemos que a pessoa ele parte, que toda morte ela tem que ter algo para saber, para falar por que ele morreu. Infelizmente tem que ter isso. Aleluia. Aquele homem, um culto, não me lembro se é na quinta ou se é no sábado, ele dizia em cima do altar, aqui como eu estou. Ele dizia assim:
Irmãos, vocês têm que ter certeza da sua salvação. E eu tenho certeza da minha salvação e estou pronto e preparado para ir morar com Cristo. Eu não me esqueço dessas palavras que ele disse em cima do altar. Isso era umas 8 e pouco da noite. Aleluia. Tudo bem? Acabou o culto às 9 horas. Saímos alegre, de pé, pela estrada. Morava um pouco mais longe do que a casa dele. E ali nós passamos em frente à casa dele. Chamou para chegar. Ela disse: não, nós vamos embora. Aleluia. Deixou ele na sua casa. Conversamos um pouco na rua, despedimos e fomos embora para casa. Continuou a rua para frente. E ali, quando passou ali, foi pelas 10 e pouco da noite, bateu na porta da nossa casa. O filho, o pastor, que era pastor dele, pastor também, na minha época, meu pastor. Ele dizia assim: irmão Zezinho, o meu pai acabou de falecer. Eu tenho certeza que ele foi para o céu. Absoluta. Aleluia. Irmãos, quando ele falou aquilo, nós falamos: não acredita. Eu e minha esposa falou: nós não acreditamos. Não, morreu. Acabou de falecer. Oh, Jesus. Aleluia. Ele não morreu, irmãos. Ele dormiu em Cristo. Ele sentou, não deu trabalho nenhum, dormiu, fechou os olhos, apagou. Foi morar com o Senhor. Aleluia. E nessas palavras nós não esquecemos do que ele disse em cima do altar: eu estou preparado para ir morar com Cristo. Glória a Deus. E vocês têm que ter certeza da sua salvação. Isso eu não me esqueço. Aleluia. Faz alguns anos, eu confesso aos irmãos, eu me lembrando destas palavras, tudo que acontece sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, aleluia, eu venho sempre lembrar do que estas pessoas que já partiram para a eternidade diziam, aleluia, antes de partir. Igual os irmãos conhecem muitas pessoas que já partiram, já moram no Senhor. Mas eu e você, nós temos que ter certeza. Aleluia. Temos a certeza da vida eterna quando cremos no nome do Filho de Deus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós cremos e temos a certeza da vida eterna. Não há vida eterna, nem certeza da salvação, sem uma fé inabalável, sem uma fé inabalável em Jesus Cristo, e que confessa como Filho de Deus enviado como Senhor e Salvador nosso. Aleluia, que seja. Se nós não tivermos fé que o Senhor Jesus foi enviado por Deus, aleluia, então nós não temos certeza da nossa salvação. Ai, meu Deus. Aleluia. Então nós temos que ter a certeza de que Jesus, aleluia, foi enviado. É tanto que quando fala dos primeiros milagres de Jesus, quando ele começou ao Evangelho a ensinar, em tudo meio à sua paciência, à sua delicadeza de conversar com o pessoal, pregando por parábola, explicando ao povo na sua paciência. Aleluia, eu me lembro lá quando a mulher foi apanhada em adultério, que levou até Jesus, que Jesus ali na sua paciência, se fosse outra pessoa, o que diria para aquela mulher? Pode matar ela aí mesmo. Jesus não. Jesus simplesmente, com toda a sua sabedoria, superior à sabedoria, ele disse: aquele que não tiver pecado, que pode atirar a primeira pedra. Então ali, todos ali eram pecadores, que todos se retiraram. Jesus podia muito bem ter dizido assim: pode matá-lo, pode apedrejá-lo. Não. Ele mostrou ali que ali havia ainda
arrependimento e podia ter conserto de seus pecados serem perdoados e de que aquela mulher ainda podia ser salva em Cristo Jesus. Então todo esse direito Ele dá para mim e para você. Ele nos ensina a maneira e a forma correta de nós chegarmos até a vida eterna, até os céus. Por mais que muitas pessoas às vezes afastam e não conseguem retornar, mas às vezes naquele último momento, no último suspiro ali, o Senhor ainda dá um voto de confiança, leva alguém ali e faz o apelo para aquela pessoa, e aquela pessoa retorna aos caminhos do Senhor, e aquela pessoa parte ali salva em Cristo Jesus. Tem muitos que não creem, mas eu creio assim, porque eu me lembro que um dia eu fiz um apelo para um homem em cima do leito, o homem deitado na sua cama, coberto dos pés à cabeça. Disse que era difícil entrar naquela casa para orar, ou que seja para fazer a obra de Deus. E nós conseguimos ali. Nós entramos naquela casa, eu e minha irmã, oramos, fizemos o apelo, oramos por aquela vida. Dentro de 3 ou 4 dias, aquele homem morreu, partiu. Aleluia. Mas ali foi feito o apelo. Se ele aceitou de coração, certamente ele foi salvo em Cristo Jesus. Que isso aí depende muito da pessoa. Se ele aceitou de coração, o Senhor levou ele dali mesmo, porque se ele voltasse ou retornasse, poderia fazer coisas erradas e olhar para trás. E o Senhor leva dali mesmo para que essa pessoa não venha mais cair no pecado. Aleluia. Então a salvação, irmãos, é como o livro de Isaías fala, é um direito meu, um direito seu, de procurar ela, de sermos salvos. Aleluia. Ter a certeza da vida eterna quando temos Cristo como Senhor na sua vida. Procuramos sinceramente guardar os seus mandamentos, e nisto sabemos que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Aleluia. A primeira coisa é nosso amor para com Deus, porque o Senhor ensina a nós a amar os nossos irmãos como nós nos amamos a nós mesmos. Aleluia. Porque se nós amar a nós mesmos, nós amar os nossos irmãos como nós amamos mesmo, ou como Cristo amou a igreja, as coisas seriam totalmente, irmãos, diferentes ou diferenciadas. Aleluia. Você já pensou? Aleluia, nós amamos nós. Eu tenho um filho, quando ele chega na frente do espelho, ele olha assim e fala: pai, o seu filho é bonito, olha aqui que gostosão. Ele fala desse jeito. Então, se nós olharmos para o nosso irmão e querer o bem também para o nosso irmão, como nós queremos para nós, as coisas eram bem mais diferentes. Mas infelizmente não estão sendo assim. Aleluia. Nós amar os nossos irmãos, abraçar os nossos irmãos como nós mesmos. Está difícil. Aleluia. Mas é para que possa melhorar na nossa vida nesse sentido aí. Temos a certeza da vida eterna quando amamos os irmãos, o que eu acabei de dizer.
Aleluia. Então nós temos que amar. Se nós não amamos, como que nós também podemos ter certeza de que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus? Aleluia. O amor que eu estou dizendo dos irmãos é estender as mãos, é ajudá-los. Aleluia. A Bíblia nos ensina muito a esse respeito de ajudá-los. Irmão, estou passando por um processo difícil, eu vou te ajudar em oração. Como nós fazemos muitas das vezes, eu vou entrar com a campanha de oração ao seu favor, para Deus entrar com providência. E Deus ali entra com providência e começa a trabalhar na vida daquela pessoa. Então, você estendeu as mãos, ofereceu ajuda e ajudou aquela pessoa. E ali ela foi, aleluia, abençoada através de você, que a qual você ajudou. Isso sim, você está ajudando uma pedrinha na sua coroa lá nos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas é muito maravilhoso, irmãos, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque o nome de Jesus, ele tem poder. E a palavra do Senhor Pai, aleluia, nos ensina muito como nós chegarmos nos céus, como nós ter, aleluia, ou herdar a vida eterna com Cristo. Amém? Mas cabe a mim e a você fazer para conseguir herdar a vida eterna. Porque eu tenho que ter certeza, também você também tem que ter certeza da sua salvação. Lutas, problemas nós temos, tá? Mas não significa que isso pode impedir, vai impedir eu e você de ser salvo, não. Porque nós pedimos perdão para o Senhor em todos os momentos que nós oramos. Nós pedimos perdão ao Senhor Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos fazer uma oração nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Guarda esta palavra no seu coração, no nome de Jesus. Aleluia, amanhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, no nome de Jesus. Amém, às 19h30. Vamos estar aqui juntamente com os irmãos, no nome de Jesus. Amém? Vamos orarmos ao Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus e maravilhoso Pai, Deus Santo, Deus Altíssimo, Deus da glória, eu te peço, Senhor Deus, neste momento, por cada vida que aqui se encontra nesta noite, neste lugar. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, estar abençoando de uma maneira, de uma forma gloriosa. Meu Deus, nos abençoe em Tua presença, Senhor. Continuamos abençoando, Senhor, diante da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, dar a vida eterna, meu Pai. Pai amado, venha nos dar graça, venha nos dar força, venha nos dar entendimento e sabedoria e revestimento dos céus diante da Tua palavra, para que nós possamos, meu Pai, continuar na Tua presença, trilhando os Teus caminhos, Senhor, até a Tua volta. Meu Deus, pedimos ao Senhor neste momento, Deus Santo, Deus da glória, seja com cada vida nesta noite. Meu Pai, visita neste momento, Senhor, os lares, visita, meu Pai, as nossas famílias, a nossa parentela. Meu Deus, entra com providência nesta noite, meu Pai. Aquele irmão, aquela irmã, Senhor, que tem problema na sua família, meu Deus, entre com providência nesta noite. Que seja enfermidade, que seja problema familiar, entre com providência nesta noite, meu Pai. Vai trabalhando a favor dos teus filhos nesta noite. Meu Deus, Tu conheces a cada coração, Tu sabes a cada necessidade dos Teus filhos, Senhor. Eu te apresento nesta noite no nome do Senhor, meu Pai. Faz algo glorioso sobre os Teus filhos nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Cremos no trabalhar e no mover do Teu Espírito Santo sobre cada vida nesta noite. É o que te pedimos, Senhor, e queremos te agradecer nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja para todos sempre. Amém. E graças a Deus.